Cara que você fez e deve ser uma coisa que deve estar dando uma dor de cabeça pra mim, inclusive. Ela chama Amaranta Charuto. Ela tá no Pinterest, tá nos Instagram, tá em tudo. Joia. E aí essa planta, ela é de praia. De clima quente e úmido. E aí todo mundo quer colocar ela dentro de casa, quer colocar ela no jardim de Poços de Caldas, que tem geada, que tem vento. Então a gente já tentou várias vezes colocar ela, já colocamos em área externa, já colocamos em área interna. E até agora a gente não conseguiu deixar ela bonita. Tá. Então, essa planta é o que está sendo mais desafio, assim, no momento. É isso aí, gente. Então estamos aqui em mais um episódio do Comunica. E assim, vou falar pra vocês. Eu tô com uma pessoa aqui que faz um negócio que eu gosto mais. Eu acho, assim, na verdade, assim, é uma pessoa que eu tive contato num momento de eu nem sabia que existia essa necessidade, aquelas coisas que você não sabe que você precisa, até você descobrir que existe, e aí depois você acaba descobrindo que você não consegue mais pensar em fazer sem. E hoje eu trouxe a Tati para conversar aqui com a gente. A Tati, ela é paisagista. Paisagista? Paisagista. Então a Tati mexe com paisagismo. Ela vai explicar já o que é exatamente isso. Mas um belo dia estava eu em uma das minhas reformas de um dos meus escritórios e eu precisava comprar umas plantas. E eu acabei entrando em contato com a empresa, falando assim, precisava comprar umas plantas. E aí eu fui atendido pela Tati, e aí a Tati falou assim, não, mas deixa eu ir aí e a gente conversa. E aí ela foi lá e me falou, olha, mas e se a gente fizesse um projeto paisagístico e tal? Aí eu fiquei, tipo, com uma cara de interrogação, mas tipo, o que é isso exatamente? E aí, enfim, ela fez um projeto paisagístico e de fato ficou muito bom, e aí eu entendi qual era a necessidade. E aí depois a gente trabalhou mais várias vezes junto em algumas outras coisas. Estamos trabalhando. Hoje, inclusive, tivemos uma visita numa obra, inclusive do meu apartamento mesmo, e que ela vai fazer de novo o paisagismo pra mim e, assim, faz toda a diferença no ambiente. E além disso, eu gosto de planta. Eu tenho uma dificuldade em cuidar da planta, mas assim, eu gosto muito da planta. A gente ajuda. Mas a Tati também ajuda, então ela orienta. Mas é isso, Tati, se apresenta aí pro pessoal e explica então o que é ser paisagista, o que é fazer paisagismo. Vamos lá. Eu sou paisagista desde 2011. E o que a gente faz é ajudar as pessoas a escolher as plantas, tanto para a área externa quanto para a área interna. E aí o cliente solicita, né? Tô precisando de uma ajuda. E aí a gente vai até a casa, geralmente é bom a gente ir, ver o local, iluminação, tudo. E aí a gente manda sugestões de plantas. Quando a gente faz tanta consultoria, que a gente manda sugestões das plantas. Quando é interna é mais consultoria, né? Uhum. E tem o projeto também, que aí a gente desenvolve todo o projeto da casa. E é isso. E aí a gente orienta também, a gente vê o perfil da pessoa, tem gente que gosta mais de planta, tem gente que não gosta, tem gente que fala, não sei cuidar. Aí a gente ajuda, orienta, ensina como que rega, como que cuida. Legal. É isso. Legal. Show. E aí, assim, Tati, o paisagismo, então, ele é basicamente, ele gira em torno das plantas de modo geral. E isso, assim, vale pra tudo, desde planta maior, menor, grama, tudo isso envolve paisagismo. Tudo isso envolve, até dentro de casa, um vasinho, natureza como ornamentar, morta. Natureza morta também, e até jardinzão. Legal, show de bola. Isso. Mas me conta aqui, por que você resolveu, você começou lá em 2011?
Por que você resolveu 2011. mexer com paisagismo? Foi meio louco, assim. Eu formei na faculdade. Você fez o quê? Eu fiz artes visuais. Artes visuais. Deve tem ter o senso estético, tudo, né? Tem o senso de composição e tudo mais. E aí, eu não queria morar em São Paulo e eu precisava morar em São Paulo se eu trabalhasse com artes visuais. São Paulo, a cidade maior. Nosso mercado é um pouco mais complicado. Aqui em Poços não tinha mercado para mim na época. E aí, meu pai tava com essa empresa e precisando de ajuda. Aí eu falei, pai, eu te ajudo. Você vai me passando, você vai me orientando que planta que você quer e eu vou colocando, porque ele não é de projeto. Ele não tinha o feeling do computador. Teu pai já tinha na época era o que? Era uma floricultura? Ele já fazia projetos. Ele fazia projetos. Mas ele fazia projetos assim, no papel. Tá. Né? Vamos pôr uma plantinha aqui, tudo rascunho. Legal. E aí eu falei, pai, vamos melhorar, vamos né, desenvolver um projeto digital. E aí eu fui estudando. No começo ele foi me passando, né, o que ele queria, quero essa planta aqui e tudo, e eu fui colocando no computador. E aí depois eu comecei a estudar, vi que eu tava gostando, nunca tinha planta, morei na faculdade, tinha uma ou outra plantinha em casa, só não que tinha. Às vezes devia morrer, inclusive. Também fui dessas pessoas que matavam plantas. Mas aí fui estudando, fiz vários cursos e entrei pro mundo das plantinhas, né? Depois nunca mais saí. Nossa, que legal. Então, identidade visual é a tua formação acadêmica. Artes visuais. Que legal. E aí, o teu pai, ele já trabalhava com planta desde antes? A empresa fundou em 2009. Aí ele ficou 2 anos trabalhando sozinho, sem eu, né? E aí, depois que eu voltei da faculdade, aí eu entrei e nunca mais saí. Que legal. Você lembra qual que foi o teu primeiro projeto? Eu lembro, na época, a gente adotava praças para empresas. Hoje em dia a gente faz isso também, cuida das praças, tem empresa que adota ainda, mas ainda está um pouco fraco isso. A gente até quer alavancar, deixar a cidade mais bonita. Então, empresas estamos tentando, que quiserem adotar praças. E aí, na época, a gente adotava várias praças, e aí eu lembro que tinha uma pracinha ali, perto da cascatinha ali, que ele tava com dificuldade de apresentar para os clientes o que ele queria. E aí esse foi meu primeiro projeto. Aí eu coloquei no computador e esse foi o projeto que ele criou, mas que eu desenvolvi você desenvolveu graficamente. Legal. Agora, do primeiro que eu desenvolvi, eu não lembro. Você não lembra? Show. Não, foi muitos. E teve algum mais icônico, assim, que você mesmo tenha feito, que você falou assim, não, esse aqui me marcou, por algum motivo que for, não sei. Teve sim. Qual foi? Eu gosto muito, assim, dos residenciais. Tá. E o paisagismo, a dificuldade que a gente tem dele é que quando a gente cria, a gente põe no papel, a gente põe as plantas já grande, e aí na hora que a gente planta, a plantinha tá pequenininha. Então demora 2 anos pra gente ver o resultado daquele paisagismo que a gente fez. Principalmente a área externa, né? Quando é vaso, a gente já vê momentaneamente. Sim. E teve alguns, sim, que eu gosto de visitar, ver como é que tá. Mas também tem gente que vai mexendo. A gente faz o projeto e aí depois a pessoa vai acrescentando e aí na hora que volta já não tá igual. Mas a gente fala pro cliente, olha, se tiver alguma dúvida, se morrer alguma planta, tem o projeto, olha no projeto, se tiver dúvida me chama, que aí eu oriento, vejo que planta que a gente pode trocar, para não perder a identidade do projeto, né? Legal. Quando você vai pensar, então, em fazer um projeto, beleza, a pessoa geralmente já chega numa fase já de projeto arquitetônico pronto, ou a casa mesmo pronta. Sim. Então já tá tudo meio que pronto esteticamente, falta a planta. Isso. O que é a primeira coisa que você pensa na hora que você pega um projeto para fazer assim? Eu gosto muito de conversar com o cliente para ver o que ele quer, o que ele não gosta, que ele quer planta alta, planta, né? Eu gosto muito de sentir a essência do cliente. E as pessoas sabem te responder isso, geralmente? Tem pessoa que fala, olha, eu não conheço nada de planta, eu confio em você.
Aí eu faço. E aí a pessoa gosta. É porque eu tô pensando aqui agora, eu fiquei pensando assim, será que... É porque a gente já fez alguns projetos juntos, mas eu não lembro da primeira vez se eu falei alguma coisa, assim, porque de fato é uma coisa meio específica, né? Geralmente a pessoa fala assim, olha, eu não quero planta alta aqui, preciso de uma planta que não ocupa muito espaço, sabe? Ela fala o que ela quer. Sim. E aí eu penso na planta. Tá, então geralmente primeiro então você vai conhecer o perfil da pessoa. Primeiro eu conheço o perfil da pessoa. E aí depois eu penso nas plantas, onde vai as plantas altas, geralmente. Quando é fora, né, externo, eu penso nas plantas maiores, eu coloco as plantas maiores e depois vou fazendo as médias, as pequenininhas. E quando é em casa, eu gosto de pensar numa composição, assim, né, de tudo, né, da área. Então, a cor, que cor que tem nos móveis, que cor que tem nas almofadas, que tipo de vaso que vai combinar, se é uma casa moderna, se é uma casa clássica. A gente avalia tudo isso antes. E aí faz tipo um briefing das plantas. A pessoa quer muita planta, mas ela não para em casa. Ela não tem tempo para cuidar. Aí eu já vou escolhendo as plantas que não precisam de muita rega, que vai se adequar ao ambiente, se pode abrir, se não pode. Aí nisso eu vou escolhendo as plantas e mando pro cliente. Legal. Aqui, assim, a gente tem um clima aqui na nossa cidade um pouco atípico, né? Uma coisa meio esquisita, né? Aquelas coisas, né? Quatro estações no mesmo dia, né? Aquela coisa. Mas assim, úmido. Isso é uma coisa que impacta muito na hora de fazer o projeto? Tipo assim, tem plantas que não se adaptam de jeito nenhum aqui? Ou a gente dá pra dar uma... Não. Tem planta que... Isso é a parte mais difícil de fazer paisagismo aqui em Poços. Entendi. Porque a pessoa, geralmente, ela vê foto de jardim, geralmente é um jardim muito tropical, aquelas plantas de praia. Né? E aí quer reproduzir aquilo. E aí tem que explicar pro cliente, olha, essa planta... Pode ser que ela não se adapte, a gente pode trocar. Aí se a pessoa fala assim, olha, eu gostaria muito da planta. Aí eu falo, então vamos tentar. Se não der certo, a gente troca. Ou se ela falar assim, não, pode trocar, me passa algo parecido, algo que vai dar o mesmo efeito, aí a gente vai substituindo. Show. E aí, tipo, por exemplo, porque isso foi uma coisa até que surgiu hoje, né, na nossa conversa, assim, porque a gente falou das plantas mais tropicais, né? Tem plantas que a gente vai ter que ter uma rega mais constante, né? Então, assim, você vai ter que regar com mais frequência. E geralmente são as que têm mais volume, né? São, e elas dão impacto, né? São folhagens, maiores, né? Que é o que tá em alta, né? Tá todo mundo querendo. Mas dentro de casa, a gente até consegue, não sei, cuidar melhor delas, porque elas não tomam vento, não tomam tanto frio, então não pega geada. Então até que a gente consegue ter um jardim tropical dentro de casa, desde que a pessoa se comprometa a fazer, né? A regar, né? Porque as plantas tropicais em vasos, elas exigem mais cuidado. Tem que ir lá, pôr o dedinho, ver se tá úmido. Ver se tá úmido. Tá. E assim, se a gente for pensar, a pessoa, vamos falar assim, ela não quer, às vezes não consegue, quer comprar um vaso de planta e, enfim, às vezes não vai ter um paisagismo, assim. Como é que a pessoa poderia fazer pra saber, tipo, ela não sabe nada de planta? E o lugar que ela vai comprar, muito menos, talvez. Às vezes não é daqui, às vezes ela não é de Poços, então não dá pra ela na Florata. Gente, inclusive, depois a gente vai deixar os contatos da Tati. Mas assim, como é que ela pode saber, tem alguma forma dela saber mais ou menos se é uma planta que exige mais água, menos água, se vai se adequar mais luz, menos luz? Tem alguma regrinha, não? É planta a planta, não tem muito como saber isso? É mais difícil saber, assim, só olhando para a planta. As plantas verde escura, elas aguentam mais escuro. Tá. As plantas verde clara, tom mais claros, precisam de mais claridade. Tá. Isso já dá para saber. Show. As plantas que são tipo suculentinhas, que você vê no caule, que ela tem gordinha, que ela é mais... Você vê que ela segura a água no caule, tipo essa daí, tipo a meu cuca. Não sei se você consegue ver. Que ela consegue, ajuda a produção, água. Tá fazendo assim com a cabeça, consegue. Então essa planta aqui, ó. Ela reserva mais água, então a gente
pode regar menos. Agora, as plantas que tem o caule mais sequinho, um caule mais cascudinho, talvez elas precisem de mais regra. Mas isso não é uma regra. Não é uma regra. Escrita em Cada pedra. planta é uma planta. Mas a gente presta consultoria. Por exemplo, se for lá na loja, se me chamar, Tati, preciso de uma planta para esse cantinho, tira uma foto, fala como é que é a iluminação, aí a gente mostra as plantas, dá as opções. Legal. Uma outra coisa, porque assim, falando agora de ambiente interno, especificamente, né? Duas coisas, na verdade. A primeira delas, uma coisa que eu não... foi uma surpresa quando a gente começou a trabalhar junto, é que vocês não mexem só com a planta em si. O vaso também faz parte da composição de vocês. Sim. Como é que é isso? Como é que você faz? É só uma escolha puramente estética, então você vai olhar o ambiente, vai ver um vaso que de certa forma combina com aquilo? Porque tem uma questão funcional também, né? Que a planta, tem planta que exige vaso mais fundo, mais raso, maior. Né? Como é que é isso? A gente avalia tudo. A gente avalia a parte estética, que eu acho que faz bem diferença, peso, assim, né? Se for uma decoração mais rústica, a gente vai usar um vaso mais rústico. Se for mais moderno, um vaso mais moderno. Mas tem também a questão da planta. Tem planta que precisa de vaso profundo, tem planta que precisa de vaso mais largo. Então, aí tudo isso é avaliado quando a gente vai no local. E a gente trabalha mais ou menos com todos os tipos de materiais. Tem polietileno, cerâmica, tem madeira, tem cimento, vidro. Aí a gente vai adequando conforme... Os dois que geralmente o pessoal mais usa ou é polietileno, que são os mais... São leves, né? São mais leves e mais contemporâneos, né? Porque não quebra, os modelos às vezes são mais contemporâneos. E o de cerâmica? E o de cerâmica. Tem alguma diferença prática entre eles, tipo, que impacta na planta ou não? É mais estético mesmo? Tem. O de cerâmica, ele retém a água que você rega. Então você tem que regar para ele também. Entendi. Então você tem mais água. Já o polietileno, ele já consegue deixar o solo mais úmido. Porque ele é impermeável, por mais né, tempo. Então também tem isso, né? Show. Legal. Ô Tati, uma coisa que você me falou hoje e que eu não sei se foi bem isso que você quis dizer, eu fiquei com isso na cabeça depois. E que eu acho que seria interessante. Você falou, na hora que a gente tava falando do escritório, você falou assim, essa planta aqui a gente pode pensar numa planta boa pra estudar. Tipo, ou pra trabalhar, alguma coisa assim que você falou assim nesse sentido. Sim. Existe isso? Existe. Existe um paisagismo que ele pega a energia das plantas. Legal, isso é massa, hein? E também ele é aliado com o Feng Shui. Então... Porque na hora que você falou isso, veio o Feng Shui na cabeça. Eu falei assim, será que a Tati tá falando disso? Só que eu falei assim, na hora passou meio batido, a gente tá falando de outras coisas. Só que aí depois eu fiquei a tarde inteira pensando, falei, será que tem a ver com isso? Será que eu entendi certo? Legal, show. E aí tem plantas energeticamente que são mais ligadas ao tal elemento. Por exemplo, tem planta que é mais terra, tem planta que é mais água, tem planta que é mais vento, ar. E aí, através disso, dessa classificação das plantas, cada planta é bom para alguma coisa. A energia das plantas, né? Então como é que isso funciona? Tipo... As plantas mais terra, porque é um estudo mesmo que fizeram, que classificaram essas plantas. Aí, por exemplo, as plantas que vai mais pro elemento da terra, elas ajudam no trabalho, a ter foco, ter determinação, que foi o que eu pensei pra gente colocar na sua área de trabalho. E as plantas, por exemplo, mais ar, que são as plantas pendentes, as plantas que são mais soltas, aquelas plantas que são mais descontraídas. Elas já ajudam mais a você dormir. Se você quer ter um insight, alguma coisa assim, elas já ajudam mais. Então é mais a energia mesmo, porque toda planta tem, igual a gente, né? Toda planta tem uma áurea, tem uma energia, e aí elas ajudam também. Legal. A gente pode trabalhar o paisagismo junto com o Feng Shui e a energia das plantas.
Legal. Às vezes eu coloco no projeto e nem falo pro cliente. É isso que eu ia falar. Eu imagino que se é uma coisa que faz parte da... Muitas vezes você não... Porque, assim, tem cliente que é um pouco mais pragmático, não vai nem dar bola pro que você tá falando. Você vai falar, inclusive, até às vezes vai fazer uma cara meio tipo, nossa, o que você tá falando? Por que você tá viajando aí e tal? Mas, assim, é uma coisa que deve impactar, então, também no projeto, né? Você deve partir disso, né? A minha casa é inteira, assim, as plantinhas são pensadas certinho. A planta da entrada da casa é para proteção. Show. Do quarto é para ajudar a dormir, a ter um sono mais tranquilo. A da minha área de trabalho também é para ajudar na concentração, no foco. Na minha mesinha lá de trabalho tem uma zamioculca que ela ajuda. Legal. Nossa, que massa. Legal demais. Tinham outros 2 elementos. Água e fogo. Água, fogo, ar. Então o ar é essa coisa mais da descontração, da criatividade, do sono, tal. A terra mais essa coisa do foco. De foco, de aterrar, né? E a água e o fogo tem alguma coisa específica? O fogo é proteção. Legal, tá. E são plantas, assim, dá pra gente mais ou menos ilustrar pra galera? Pra galera entender? Proteção. Espada de São Jorge. Tá. Lírio da Paz. Alguns cactos. Legal. Cactos a gente põe mais fora de casa. Isso pelo Feng Shui, tá? Tá. Não tem nada a ver com que a planta faz mal pra pessoa. Não. Isso não, aqui a gente tá falando de Feng Shui, galera. Aqui a gente tá falando de... Nenhuma planta faz mal. Se você não sabe o que é Feng Shui, deixa no comentário aí. Azar o seu. Brincadeira, tô brincando. Procura porque é legal. É divertido. É legal. A gente, assim, né, eu trabalho no mercado imobiliário, né? E o tempo que eu passei em Portugal, que eu trabalhei com o mercado imobiliário de alto luxo, né? E a gente tinha tem uma técnica que é muito usada no alto luxo, que é o home staging. Poderia ser usado em todos os imóveis, tá, gente? Independente do preço, mas é porque usualmente a gente dispõe mais energia nesses imóveis, porque você pode chegar num nível de profundidade do home staging que é muito, muito profundo. Que seria o quê? Preparar esteticamente esse imóvel para venda. E aí, assim, o que é interessante? A gente usava muitas vezes coisas do Feng Shui no home staging pra gente preparar a casa, além de preparar esteticamente, preparar deixar ela mais harmônica, mais energética pra legal. propiciar a venda. Então eram algumas técnicas que eram usadas que vinham do Feng Shui. Lá em Portugal, inclusive, o pessoal que eu estudei junto lá do mercado imobiliário e tal, eles sempre falavam do Feng Shui. Sempre falavam do Feng Shui. Então, tipo assim, lá na Europa é uma coisa bem, bem presente, assim. É uma coisa mais do que aqui. Mais do que aqui. Não, aqui a maioria das pessoas não sabe do que se trata. Mas é legal, gente. Talvez um dia a gente pode vir aqui falar só sobre Feng Shui. É verdade. Então assim, ó, vamos pensar. Então, e a da água? A da água é mais pra você ter... Como que eu vou te falar? Tipo, tranquilidade, talvez. Assim? Tipo, paz, assim. Uma coisa algo mais tranquilo, mais paz, mais fluido. Legal, massa. As de terra que são de concentração, qual seria um exemplo bom aí pra galera? De concentração, a zamioculca, O que é a zamioculca? Zamioculca, essa. Essa aqui é uma zamioculca, gente. Essa zamioculca. Essa aqui, ó. Se você não tá vendo, você tá no Spotify, entra lá no YouTube só pra você ver a planta. Comigo ninguém pode também. Ninguém pode, não faço a menor ideia. Nossa, tem uma relação. Entendi. Show, vários. De plantas. E qual outra que a gente falou? De proteção a gente já falou, de terra a gente falou. Água. De vento. De vento, não, de ar. De ar é mais as pendentes. As pendentes. De boia, essas daí eu sei. costela, peperômia. Legal. Tem também as de água, são as marantas. As que gostam mais de água, geralmente, são as plantas do elemento água. Tá, legal. Que gostam mais de umidade. Legal. Show de bola. Então, assim, isso é uma coisa legal, gente. Isso é bem legal. É bem legal. Procurem, vocês devem achar também. Dentro de casa dá pra trabalhar área externa. Fazer um paisagismo, por exemplo, na porta da casa, sempre colocar uma plantinha de proteção, uma plantinha de prosperidade. Trevo de 4 folhas, serve? Não. Serve. Tá vendo? Muito bom. E, Tati, uma outra coisa. O que as plantas, de modo geral, dentro da casa,
o que elas podem trazer de benefício para as pessoas, assim? O que você mais enxerga de benefício quando a pessoa... Não tô nem falando do projeto agora, da questão... Tem a questão estética, claro, com certeza, mas tem alguma outra coisa que você pode falar, tipo assim, olha, isso aqui a gente consegue nitidamente perceber, o que as pessoas falam, o que eu estudo, enfim. Ó, a princípio, o que eu vejo é o bem-estar, né? Quando você entra num ambiente que tem plantas, você sente acolhido, né? Você se sente mais confortável. É a cara de vida, né? Assim, Acolhe da vida, né? Elas purificam o ar, então elas ajudam também na limpeza do ar, tira poeira, ajuda na umidade também, se for... Acho que elas ajudam 80% na umidade da casa. Legal. Então é uma coisa... Deve ser mesmo, né? Porque retém bastante umidade, né? E ajuda energeticamente também, deixa a casa mais protegida, com a energia melhor, mais pra cima, mais alto astral. Legal. Ajuda também até na questão de sonora, sabe? De não sair tanto ruído pra fora, ou entrar ruído da janela. Ajuda assim também. Só tem benefício, né? Legal. Plantinha dentro de casa é tudo de bom. É verdade, de fato. Assim, se você tem planta em casa, provavelmente você sabe, né? Você entra num ambiente que tem planta, num ambiente que não tem, é totalmente diferente, né? É porque o ambiente que não tem, por mais que ele possa ser esteticamente lindo, maravilhoso, bem pensado, isso não é uma crítica, mas ele parece meio asséptico mesmo, né? Parece uma coisa, falta vida, só coisa né? material, tipo assim, não tem nada orgânico, né? E hoje em dia, assim, todos os arquitetos, todo mundo eles estão colocando as plantas, né? Isso é muito legal. De fato. Então, todo projeto tem planta. Então, aí, o cliente me pergunta, chega, preciso colocar uma plantinha, o arquiteto colocou isso e tal, o que você acha? Então, acho que hoje em dia, eles estão vendo, né? A importância disso. Desde o cliente até o arquiteto, todo mundo vê que é importante, vê que faz diferença, né? Isso é muito bom. Legal. Uma dúvida, qual foi a planta mais diferente que você já trabalhou, que você já fez para um cliente, que às vezes foi mais difícil ou mais exótica de você conseguir encontrar, ou não teve isso? Tem uma planta que tá super na moda. Pela cara que você fez, e deve ser uma coisa que deve estar dando uma dor de cabeça. Ela chama Amaranta Charuto. Ela tá no Pinterest, tá nos Instagram, tá em tudo. Joia. E aí essa planta, ela é de praia. De clima quente e úmido. E aí todo mundo quer colocar ela dentro de casa, quer colocar ela no jardim de Poços de Caldas, que tem geada, que tem vento. Então a gente já tentou várias vezes colocar ela, já colocamos em área externa, já colocamos em área interna. E até agora a gente não conseguiu deixá-la bonita. Tá. Então, essa planta é o que está sendo mais desafio, assim, no momento. Justo. Porque as pessoas querem e a gente tenta, mas a gente tenta explicar, olha, essa planta dá trabalho, você precisa regar, você precisa borrifar as folhas, ela precisa de um ambiente úmido. Tem que reproduzir a Mata Atlântica ali nela, né? A floresta nela. E dentro de casa, por exemplo, numa varanda, não tem, é vento, é seco, né? Não dá. O vento, a terra seca muito, né? Então essa tá sendo a planta mais difícil ultimamente. E eu tô com medo de perguntar aqui a coisa mais exótica que já pediram pra ela fazer, porque eu tô pensando na hora que ela vai falar assim, não, a tua casa acabou de me pedir uma árvore de fruta dentro de casa, no apartamento. E eu pedi mesmo, porque eu acho que vai ser muito legal se der certo. Uma árvore de fruta. Então, tem umas coisas que a galera pede que é difícil. Que geralmente é isso, querer colocar árvore dentro de casa, ou querer colocar folhagem no sol. E aí quer porque quer, né? Eu quero uma costela de Adão no meu quintal. Eu falo, olha, vai bater sol, ela vai queimar. Aí a pessoa, mas eu quero, eu gosto. Aí eu dou outras opções. Falo, olha, essa é parecida, a gente pode tentar essa. Mas peraí, deixa eu entender então. Não é toda a planta que gosta de sol? Não. Não, tem as plantas que gostam de sol, tem as plantas que gostam de sombra. Isso é muito... Antes de você comprar uma planta para dentro de casa, para fora... Isso é muito importante você perguntar nas floriculturas ou se for supermercado é mais difícil. Mas você perguntar, olha, eu quero uma planta para dentro de casa, o que você me indica? Ou quero uma planta para área externa. Lá na loja a gente divide as plantas internas e plantas externas. Para não ter erro, porque tem muita gente que compra planta
de sol e põe dentro de casa. E morre. Aí não sabe por quê. E morre. E aí vira pra mim e fica fala, triste. eu não sei, eu sou ruim, eu não consigo cuidar de planta. Aí eu vou ver as plantas tudo de sol dentro de casa. Nem se você fosse mágico pra você cuidar dessa planta aqui. Aí eu falo, a culpa não é sua, a culpa é só das escolhas da planta. Vamos, né, remanejar que vai dar certo. Aí a gente põe a planta conforme o perfil da pessoa, né? Legal. A pessoa que gosta de planta, ela vai cuidar. A gente pode pôr planta de água, né? Que vai rolar. Que vai. O que só não pode é isso, colocar uma planta de sombra no sol, que ela vai queimar. Show. E ô Tati, uma outra coisa também que eu também pedi pra minha casa, inclusive, mas é que eu não sei se é muito comum. As pessoas costumam ter alguma coisa em casa, tipo, ou pedir pra você, por exemplo, tempero, essas coisas assim, ou não é muito comum? É o que mais querem. Sério? Sério. Todo mundo quer ter um vasinho de tempero em casa. E o problema é que o tempero o tempero precisa de sol. Pelo menos 3, 4 horas de sol. Precisa de sol. Então aí quando fala eu quero um temperinho, eu já olho a janela, onde que bate sol, pra gente conseguir colocar. Entendi. Ou você vai ter que ficar comprando sempre, sabe? Ou tendo que ficar, que mudar de Tem gente que fala assim, mas aí eu ponho na janela lá, saio de casa, ponho na janela, depois eu volto pra dentro de casa. Eu acho que não dá muito certo, porque a planta vai ficar, né, toma sol, não toma. Ela vai falar, nossa, mas que é isso, né? Que coisa esquisita, essa não vai desenvolver onde que eu vou muito. morar, Entendi. Né? Geralmente a planta é toda sistemática, você põe ela no lugar. Você vê que ela não tá desenvolvendo, que ela tá ficando com bicho, que ela tá definhando, é porque ela não gostou do lugar. Tá. Aí você tem que trocar ela no lugar. Então tem tudo isso também. Mas é só você sentir. Só você ter o feeling, né? Essa planta não tá desenvolvendo, Tati. O que tá acontecendo? Aí você vai ver a planta tá no lugar Depois errado. que ela morrer, gente, ela não ressuscita, tá? Só uma dica. Depois que ela morrer, não tem jeito. Então tem que pergunta avisar antes. Exatamente. Não tá desenvolvendo. Depois que virou só um graveto seco, assim, não tem jeito, né? Não tem jeito, aí não dá. Ô Tati, qual que é a pergunta que as pessoas mais fazem? Qual que é a pergunta que as pessoas mais me fazem? Tem alguma campeã, assim, de... Deixa eu pensar. Qual que é a pergunta que eles mais me fazem? Não sei. Não tem uma campeã, assim, de... Uma campeã... Eu acho que é isso, questão de qual é o local. Geralmente me manda foto. Tati, o que tá acontecendo com a minha planta? Que não tá dando certo. Parece... Aí eu tenho que especular como que tá sendo a rega, onde que ela tá batendo sol, não sei o que. É mais cuidados mesmo. Mais esses cuidados mesmo. Tá, show de bola. Ô Tati, e uma outra coisa que, assim, que eu pensei, assim, também da nossa visita de hoje. Eu sei a resposta, tá, gente? Mas eu já sei a resposta. Tem problema ter muita planta dentro de casa? Não. Não tem problema. Hoje em dia... Tem problema dormir com a planta? Porque tem muita gente, tem muita gente que tem essa. Tem gente essa que lenda, né? tem essa lenda total. Tem gente que não tira o planta ar, no quarto, tira o ar. Vai deixar você sem oxigênio, né? Tinha isso. Mas não, quanto mais planta, melhor, né? Tem até Urban Jungle, né? Que a pessoa faz uma floresta dentro de casa. Quando a pessoa... Mas é porque planta vicia. Né? Você compra uma plantinha, você vê que ela tá indo, você fala, vou comprar outra. Aí você compra outra, aí tá desenvolvendo. Aí de repente você vê que já é uma floresta. Tá na moda. Essa Urban Jungle tá super em alta, né? Agora, foi bom você ter falado isso, porque eu tava com isso na cabeça pra te perguntar e eu quase esqueci. Por exemplo, porque a Urban Jungle, eu andei olhando umas referências esse tempo atrás, conta até de começar a desenvolver esse projeto de casa. Aí eu fui olhar umas coisas assim. E tipo, só que ela é muito pra parte comercial também, né? Tipo, escritório. Então, qual é a maior diferença que você vê entre um ambiente, plantas para um ambiente comercial, independentemente de qual seja esse ambiente, ou não sei se isso também tem diferença, eu acho que tem, né? Talvez impacta também, né? Qual é o comércio. E um ambiente residencial. Qual que é a maior diferença que você vê? Na área comercial, a gente tem que pensar em planta que não vai atrapalhar a passagem, então tem que estar sempre olhando se tem fluxo de pessoas, né? Senão vai ficar a planta cutucando a pessoa lá, então tem isso. Em casa a gente é mais livre. Mais tranquilo.
E geralmente eu costumo colocar em área comercial plantas mais fáceis de cuidar, porque não é todo mundo que... Menos frequência, eu diria. Que vai ter tempo para cuidar. E plantas mais fortes também, porque tem planta que sente a energia das pessoas. Tem planta que morre, que vê olho gordo, assim, seca. Legal. Então a gente coloca planta mais... Né? Curioso. Legal. A gente coloca as plantas mais resistentes, geralmente. E em casa já não tem muito disso. Em casa a gente olha mais estética, iluminação, vento, perfil da pessoa, né? Show. Tem essas diferenças. Mas também em área comercial também tá tendo muito mais planta, né? Antigamente não tinha, em escritório. Porque era uma coisa bem asséptica, né, mesmo? Tipo assim, é a mesma coisa que eu falei que tem uma sensação de qualquer ambiente, né? Sem planta é mais asséptico. E eu acho que as pessoas têm vindo com essa pegada um pouco mais humanizada de comércio, de loja, de enfim, escritório, né? E diz que ajuda, né, também a pessoa a desenvolver melhor, focar mais, né? A pessoa trabalhar melhor, né, no ambiente que tem plantas. Isso é um estudo. Sim. Na unidade básica que eu tô atendendo agora, tem plantinha dentro do consultório. Tem plantinha dentro do consultório. Dá uma humanizada, né? Dá uma sensação de acolhimento, de aconchego, né? Isso é muito fera. Faz toda a diferença. Legal, show de bola. E qualquer cantinho a gente consegue pôr uma plantinha, né? Tem um vasinho pequenininho, tem jardim vertical, então... Uma outra coisa... Assim, vocês fazem desde projeto de apartamento, né? Então, dentro de um estúdio, até, tipo assim, área externa grande. Você já fez alguma coisa, tipo assim, muito grande, tipo floresta, assim? Tipo, replantar, tipo, quase que imitar uma floresta, um bosque, alguma coisa? Então, a gente está tendo a oportunidade agora, junto com a Citur, que a gente está reformando... Vocês que estão fazendo pra eles? Legal. A gente tá fazendo a Fonte dos Amores, vamos fazer o Cristo, vamos fazer... Tem um amigo meu que tá fazendo um paisagismo aquático deles. O André? O André, o André tá fazendo uma paisagem. Inclusive, eu vou ver se eu convido o André pra vir aqui falar sobre paisagismo aquático. Muito verdade, bom tema. Faz lago, né? Legal demais. Mas então vocês estão fazendo quase um reflorestamento, uma rearborização. Estamos fazendo. Legal. A primeira foi a fonte, né? Tá. A gente tá deixando ela ainda mais bonita. Nossa, legal. Nossa, vai ficar muito legal lá. Vai ficar muito bacana. E aí, depois vem o Cristo, depois vem as outras. Mas, sim. E lá é bem grande. Lá. Não, e dá muita diferença, né? Porque aí você imagina, se você tem um impacto desse, pondo vasinho dentro de casa, você imagina você pondo árvore num lugar gigantesco, já cheio de natureza. Já cheio de natureza. E aí lá é tudo, como já tem muita árvore, é tudo sombra, né? Nossa, legal. E aí as pessoas, eles querem pôr flor. Fala, gente, é difícil pôr flor na sombra. Mas a gente tenta pôr umas folhagens coloridas. Mas a gente tá tentando reproduzir, usar as plantas mais nativas, né? Já fui até no Jardim Botânico, ver se eles tinham algumas plantas nativas pra gente pôr lá. Legal. Pra gente reproduzir mesmo um ambiente de mata. Mais natural, né? de mata. Mas tá fluindo, vai ficar bem bonito. Nossa, legal. Só pra contextualizar, gente, são os pontos turísticos da cidade. Agora a gente teve uma concessão pra uma empresa e aí ela tá tomando conta e tá reformando os pontos turísticos da cidade. Então é isso que a Tati tá fazendo. E a Fonte dos Amores uma floresta. Ela é uma fonte dentro de uma floresta, assim, você sobe assim, na borda da mata, né? Mesmo na borda da mata. Encostado na Serra dos Domingos. Bem úmido, né? Bem úmido. Tem macaco. Vai ficar ainda mais bonito. Vai ficar show, vai ficar muito legal. Que comeram minhas plantas. Comeram as plantas? A gente vai adaptar. Aí faz... Tati, e então assim, só pra gente caminhando já pra um final. O que você falaria pra alguém? Vamos conversar com duas pessoas agora. Uma pessoa que não pensa em ter planta, que não tá passando na minha cabeça agora ter planta. O que você falaria pra pessoa sobre ter planta em casa, pra uma pessoa que ainda não pensou em ter planta em casa? Então, geralmente essa pessoa que nunca pensou em ter planta, ela fala pra mim que não tem jeito com planta, que ela não sabe cuidar. Então, assim, tem jeito pra tudo. Tem plantinha pra todo tipo de gente,
Dá pra gente encaixar uma plantinha em qualquer cantinho da casa. E, gente, é natureza, é vida, é energia boa, traz aconchego, traz harmonia. Não sei, só tem coisa boa, então por que não ter, né? Legal, justo. E me chamem, se precisar de ajuda. Tá vendo? Né? Tá vendo? Já tem os contatos dela, você já chamou a Tati. Mas Chama é isso, né? Dá pra fazer, né? Dá pra fazer. Não tem erro. Só assim, lugar escuro. Não, né? e caso extremo, tipo, a pessoa não fica em casa, vai uma vez por semana. Então, bom, uma vez por semana ainda vai lá que dá pra ainda colocar uma planta lá que dá pra pegar uma vez. Verdade. Até pra quem viaja muito, hoje em dia tem uns gotejador que a gente põe. Tem uns negócios super tecnológicos. Que tem jeito, então não tem desculpa. Legal, legal. E agora, outra pessoa que eu queria... Por exemplo, a pessoa adora planta, mas, sei lá, acabou de mudar, ainda não tem nenhuma planta. Por onde ela começar? Claro, chamar a Tati. Mas, tipo assim, por onde ela começa a pensar o que ela vai pôr, o quanto que ela vai pôr, o que você falaria pra essa pessoa pra ela organizar essa mente dela com relação às plantas dela? Primeiro ela tem que olhar o ambiente. Tá. Se bate sol, se é muito escuro, ou se tem claridade. Então isso é a primeira coisa que ela tem que ver para ela escolher uma planta. Segundo, se a planta pode... o espaço que ela vai ocupar. Então, se ela pode abrir, se ela tem que ser fina, se ela tem que ser alta. E depois ir numa loja, né, e perguntar. Olha, minha casa é tal coisa, vai bater sol, vai bater sombra, é muito escuro, o que você me indica? Não leva plantinha sem saber. Ou hoje em dia tem o Google Lens. Você tira uma foto da planta, lá ele te fala, essa planta é de sombra, essa planta é de sol. Peraí, como é que é? Google o quê? Google Lens. Lens? Você Como tira... é que é isso? Ai... Lens, LNS, ó, a gente conhece as coisas. E aí você tira a foto até da doença da planta, ele já te fala. Sério? Isso, por exemplo, você viu uma planta lá na casa de alguém. Aqui. Nossa, que nome que é? Como que chama essa planta? Ou você pode tirar foto e mandar pra mim, pode também. Pode. Você pode perguntar pro Google, que ele também te ajuda. Caraca, eu não sabia dessa não. Essa daí foi... Então é isso, gente. Se tem alguma dúvida... Gente. Sua plantinha tá doente, não deixa a plantinha doente. E como eu disse, né, também se a plantinha morrer, não adianta, né, não dá pra ressuscitar a planta. Não dá pra ressuscitar, pergunta antes. Pergunta pra mim antes. Pergunta pra Tati antes. Ô Tati, show de bola. Então faz o seguinte, deixa aí pra galera qual é o contato mais fácil de falar com você ou de falar com a Florata. Aonde fica a Florata também, porque tem uma loja também, então se vocês quiserem ver as plantas pessoalmente, pra quem é de Poços. Tem uma loja, fica na Mansur Fraia, 3.680. É um quarteirão antes do shopping ali, é Mansur Fraia, mas todo mundo acha que é João Pinheiro ali. Mas é Mansur Fraia o endereço. Tem essa loja de planta, aí a gente vende planta de sombra, vende vaso, vende tudo para jardim. Adubo, terra, tudo. E o nosso contato tem o Instagram, que é @florata, florata com 2 T's, Florata Paisagismo. E tem também o nosso site, www.floratapaisagismo.com. Aí no site tem meu WhatsApp. Show. Aí pode me chamar lá. Legal, top demais. Estamos lá. Muito bom, muito bom. Gente, assim, eu sou suspeito pra falar, porque como eu disse, já fiz alguns projetos com a Tati, continuo fazendo projetos com a Tati. Chamei a Tati pra vir aqui hoje, então, ou seja, vocês perceberam que eu sou tendencioso, né? Vocês perceberam que eu sou tendencioso, mas assim, de fato faz muita diferença. Eu percebi muita diferença, percebo muita diferença. Hoje, sinceramente, na hora que a gente tava lá conversando sobre o projeto do meu apartamento, tipo assim, parece que é isso. Claro, eu fico animado também com o projeto arquitetônico, com essas coisas, mas parece que na hora que eu começo a projetar as plantas dentro do apartamento, parece que o negócio, tipo, dá um outro grau de sei lá, de vida mesmo, né? Eu tô agora chegando em processo final já dessa obra, inclusive talvez seja o cenário da próxima temporada do Comunica, fiquem espertos. Mas assim, parece que dá mesmo, de fato, assim, é totalmente diferente. É o acabamento da casa, né? É outro grau de coisa. E as pessoas ficam empolgadas, né? Nossa, não vejo a hora de chegar as plantas na minha casa, né? Porque parece o finalmente, exatamente, parece o finalmente das coisas. E dá esse tom de vida, né? Então assim... Legal demais, Tati, muito obrigado por ter vindo. Eu acho que assim, foi muito bacana. Gente, se vocês quiserem saber mais, entre em contato com a Tati, tá? Sim, deixa meu contato. E vai ser muito bacana. Show de bola. Tati, obrigada, muito obrigado. Foi muito show. Valeu. Valeu.